Desejo a você tudo aquilo que é necessário para fazer um caminho de conversão e de fidelidade a Deus. Hoje, a igreja nos convida a celebrar os sete santos fundadores da Ordem dos Servitas, aqueles que se dispõem a servir com todo o seu coração, com toda a sua alma, ao reino de Deus, à proposta de evangelizar todas as nações. O evangelho de hoje é Marcos 8, 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nosso favor, que ela possa perdoar os nossos pecados e nos conduzir à vida eterna. Estamos diante de uma palavra que certamente você conhece na sua literalidade, mas mais do que um conteúdo literal, hoje nós temos o mistério do reconhecimento de quem é Jesus. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que o povo diz quem ele era, na verdade, Jesus não está colocando apenas os seus discípulos à prova, mas está exatamente dizendo aos discípulos que aquilo que os outros pensam dele não pode ser confundido com aquilo que ele é. Segundo, o fato de Jesus voltar-se aos discípulos e perguntar: e para vós, quem sou eu? Essa pergunta exige dos discípulos uma decisão pessoal, mas não é uma decisão só da razão, é uma decisão iluminada pela a graça do Espírito de Deus, pela vontade do Pai. Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que coisa espetacular, que coisa extraordinária. Quando Jesus então pergunta para os discípulos, eles então sabiam o que os outros diziam sobre ele, sobre Jesus, mas nenhum discípulo conseguiu verdadeiramente dar a resposta que Jesus queria. Por quê? Porque não basta saber o que os outros dizem sobre Jesus. Não basta saber o que o povo fala sobre Jesus. É necessário que cada um de nós responda para Deus quem é Ele para nós. Para Jesus, quem é Ele para nós. E quando Pedro responde: tu és o Messias, Jesus proíbe a Pedro de dizer para os outros quem ele era. Parece contraditório. No entanto, por que Jesus proíbe? Porque ainda não é a hora de dizer quem é Jesus para o mundo. O ser, o agir, o querer, o pensar de Jesus se revelará a partir da paixão, morte e ressurreição dele. E por isso Jesus imediatamente anuncia que ele haveria de sofrer, haveria de ser condenado à morte, mas que ele ressuscitaria. Nesse momento, Pedro, pensando como os homens, ele quer proteger Jesus do itinerário da cruz. E aí Jesus dá uma palavra dura para Pedro: afasta de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas pensas como homem. Veja que Jesus revela para Pedro
quem ele era, a missão dele aqui na Terra, mas exige que todos reconheçam essa missão quando ela estiver realizada no seu mistério histórico, no seu mistério salvífico, quando realizar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus dá essa palavra dura para Pedro, ele está sinalizando para cada um de nós qual deve ser a nossa atitude de só reconhecer Jesus? Não. Termos coragem de segui-lo no caminho da cruz. E a coragem de segui-lo no caminho da cruz pressupõe a renúncia a si mesmo e abraçar essa cruz e seguir o Senhor, até que o Senhor possa cumprir em nós toda a promessa que Ele fez para nós. Que Ele passaria pelo sofrimento, mas que Ele ressuscitaria. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança na escuta da palavra e na obediência à vontade de Deus.